Olá, amigos, bom dia. Um dia de muita paz, um dia de muita alegria, nesse mês tão especial para todos os nossos corações, o mês em que buscamos pensar com mais profundidade no objetivo da chegada do Cristo ao planeta Terra, em que nos trouxe uma mensagem de amor, de perdão, de caridade e de muita, acima de tudo, harmonia diante de todos nós. Um convite à fraternidade e à solidariedade e à igualdade em nossos sentimentos e raciocínio. O que buscamos para nós de melhor, possamos por nossa vez desejar a todos. Hoje a nossa mensagem tem como título Por que desdenhas? É a mensagem de número 154 do livro Vinha de Luz, que nos foi trazida pelo Espírito Emmanuel. Ele inicia com a carta de Paulo, a primeira aos Tessalonicenses, no versículo 21, capítulo 5, em que o apóstolo dos gentios nos diz: examinai tudo, retende o bem. Escrevemos aqui para estarmos sempre relembrando essa orientação. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças e perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam causas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, inclusive os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Olha que lição, a gente sempre diz, né? Tão atual para o momento em que vivemos. A gente, quando Paulo fala aqui, olha, retende, examinai tudo e retende o bem, retende, guarda, né? Conserva o que for bom, examina tudo e guarda o que for bom. Paulo, essa recomendação dele é justamente para não deixar que se edificasse ali o que chamamos de fé cega. Então ele busca ali retirar daqueles grupos religiosos o fanatismo.
julgadores e que ficavam selecionando somente por aparências. Ele não manda aqui rejeitar pessoas nem ideia, mas que tenhamos um espírito de reflexão, não é? De análise e discernimento. Não é preciso que a criatura tenha esse espírito, né? Que tenha essa ideia, esse crivo que a gente fala, né? Ter o crivo do bom senso. Nós, quando estamos com crianças, com mentes muito suscetíveis, que ainda não está com um amadurecimento apropriado, nós fazemos a escolha e oferecemos para eles o melhor. Né? Nós vemos aquela alimentação em relação a remédios, a leitura, até a amizade, quando são bem novinhos. Porque eles não possuem o senso, o discernimento. E cabe a nós, cada vez mais, desenvolvermos o nosso, como eles também vão desenvolver. Então, nós já somos capazes de ler um determinado livro, uma determinada mensagem, um determinado filme e passar pelo nosso crivo. Né? Até buscamos aqui, olha. Crivo era um tecido com um fundo todo perfurado para separar os grãos, né, e as pedras. Então, como se fosse uma peneira. Então, nós já temos condições de assistirmos lá um filme e passarmos na nossa peneira. O que teve aqui de bom? Tudo aquilo tem que ser jogado fora. Mas isso aqui não diz respeito, eu não sei o que lá. Mas peraí, teve alguma parte boa? A gente, quando vai lá na feira, né, compra assim, o famoso final de feira, a chepinha do domingo ou da quinta-feira. O que a gente busca ali? A gente retira a parte que está amassada, que às vezes o outro só quer comprar aquilo em perfeição. Mas às vezes está ali aquela cenoura machucadinha naquele pedaço, mas você retirando todo o restante está bom. Você pega lá um repolho, aquelas folhas de fora estão meio machucadas, cortadas, mas se você tirar a parte, está boa. E muitas vezes nós vamos fazer isso. Nós vamos tirar o que não serve e vamos ficar com a parte boa, que sempre tem alguma coisa que interessa. Até num tomate que está estragado, a semente dele está boa para o replantio. Então nós vamos aprendendo a reter o que for bom. Né? Então a gente começa a analisar em relação com o olhar do que é saudável naquilo ali. Num livro, numa página, né, na fala do outro. Por que a gente vai desdenhar? Será que a gente não possui já um mínimo, né, aqui de crivo, de peneira, de discernimento para separar o joio do trigo? Porque muitas vezes aquilo também vai vir com uma assinatura muito boa e não tem muita coisa ali para se tirar, não. Então Paulo nos convida, né, a retermos, e Emmanuel nos traz aqui a questão de examinar com imparcialidade, né, sem condenação apressada ou uma crítica destrutiva. Então nós iremos reparar costumes sociais diferentes do nosso. Hoje a gente tem visto, a internet tem nos aproximado, modos de agir de uma nova geração, valores diferentes, mudança geopolítica nos comportamentos sociais e sexuais das criaturas. E o que fazemos nessa observação, nesses momentos? Como é que nós agimos? Será que nós somos daqueles que julgamos impiedosamente, indistintamente os outros irmãos, esquecidos também que ainda temos uma série de faltas a organizar dentro de cada um de nós? Eles também não estão a caminho, como nós, a caminho de Deus? Jesus nos ensinou a não julgar, nem ele julgou. Ele falou, vai e não peques mais. Ele não concordou com o erro, mas ele não entrou em julgamento, que ele entendia que cada um estava no seu local evolutivo e ele fazia a recomendação do comportamento. Ou será que nós somos aquelas criaturas, quando vemos alguma coisa muito diferente, que nos incomoda, a gente foge do meio social? A gente quer logo encontrar uma gruta,
uma caverna, né, em algum lugar tipo isso, para se isolar e não ter mais contato com ninguém. Será que nós vamos ser ermitões? Será que a gente acha que isso vai melhorar em alguma coisa o mundo? O fato da gente sair da luta melhora a luta? Se nós temos uma ideia que deve ser ouvida, uma ideia melhor, por que não ficar? Então a nossa ideia seria fugir? Será que a gente quer ir para o mosteiro? Ficar só no meio do silêncio? Para que esse comportamento serviria na obra de Deus? Ia melhorar alguma coisa, fazer alguma coisa? Então vamos pensar, né? Quais são as nossas formas de agir? Ou será que nós somos aquelas criaturas que começamos logo a desentender com todo mundo que está pensando o contrário e a gente aumenta ainda mais a distância com os outros e ali a gente se coloca, né, como a palmatória do mundo, o único que tem a verdade. Olha, mas eu sou fulano, eu tenho essa verdade. E na realidade a gente parece um fanático, não é? Como se pertencesse a nós uma única verdade. Então são atitudes que podemos ser consideradas contrárias muitas vezes. E nós temos que buscar atitudes que sejam úteis, favoráveis ao movimento renovador do cristianismo. São as nossas posturas. Como é que o mestre se portou diante, né, lá na Palestina, no lugar que ele caminhou, diante do povo? Como é que ele vivia, Jesus, naquele momento? Vocês acham? Como é que era aquela sociedade? Complicada em relação ao tempo e espaço. Ele se isolou? Não, ele ia a um monte, ele se isolava ao jardim para as suas preces e depois ele retornava. Ele não se isolou. Ele mesmo disse que o médico não vem para os sãos, vem para os doentes. Então ele sabia o objetivo da sua estadia no planeta Terra, né? Jesus nunca nos abandonou e nem no mundo espiritual ele cada vez está mais próximo. Ele compreendia a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei do livre-arbítrio e forneceu ajuda e socorro para todos, até hoje. Então por que nós iríamos caminhar de forma contrária que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, não é? Como é que poderemos auxiliar os outros se eu não entendo o mundo deles? Se eles falam coisas que eu não compreendo, não quero compreender, e outros não falam, não tenho raiva de quem tenta me fazer compreender. Seria isso uma atitude correta para aquele que precisa estar junto do mundo? Vamos pensar. Como é que eu vou analisar alguma coisa se eu não sei nem sobre o que está falando? Se eu nunca li nada a respeito? Eu simplesmente condeno pelo título? O que eu tenho de base para condenar aquilo ali? Aquele livro que eu não li, aquele filme que eu não vi, eu não sei nada sobre aquele programa que estão vendo. Como é que eu vou dar alguma opinião? Eu não vejo, olha, não vejo filme moderno, não vejo novela, não leio livro. Ué, como assim? Quando o outro chegar para mim me falar, você sabe aquela papá que aconteceu que todo mundo está comentando agora? Não sei. Eu sou uma pessoa, né, muito purificada e vivo com a minha mente lá no mundo da lua. A pergunta é, né? Então está ocupando um lugar na Terra aqui. Veio para cá o quê? Para enfeitar? Não estamos precisando de enfeite, né? Nós somos enfeite? Não somos. Então alguma coisa o mundo está pedindo. Eu preciso ler todos os livros sobre aquele assunto? Não. Eu preciso saber sobre tal música, todos? Não. Mas alguma coisa eu tenho. Para entrar no mundo do outro, eu tenho que me comunicar de forma a saber o que o outro está falando. Por isso é importante termos jovens próximos, conversarmos com os mais novos, com crianças. São eles que nos atualizam. E a gente vai ouvir a ideia deles e vai fazer o quê? Olha só que forma interessante. Por que eles estão pensando assim? Mas onde é que surgiu isso? Da onde que é esse movimento? E vamos reter o que é bom. Não é bom para a gente, mas tá bom para eles. Mas a gente aproveita e escuta aquilo com o quê? Com educação, com respeito pelo que o outro nos traz. Eu tenho que concordar? Não, mas posso reter o bem e colocar
com respeito, porque conceituando que eu penso de outra maneira. Ah, porque sim, porque não, porque não. Não é bem assim. Já não vamos ser ouvidos dessa maneira, na mais jovem, por essa imposição. Não é mesmo? Temos coisas que sabemos, olha, em relação ao meu princípio moral, né, eu tenho isso como base. Então, essa situação não iria coadunar, né, combinar com a minha forma que eu já busco viver. Mas a gente, quando foi mais jovem, a gente teve uma série de ilusões, uma série de fantasias. E não gostávamos que as pessoas nos impusessem. Quando nós conquistamos o coração do outro com respeito, ele nos ouve. Nós ouvíamos aqueles que nos respeitavam. Não era assim? Sempre foi. Então nós estamos a caminho de Deus, todos nós, junto a uma diversidade de almas, uma pluralidade de perfis, de personalidades, de valores, cada qual no seu degrau evolutivo, mas todos, né, a gente pode falar, sem exceção, porque todos estamos a caminho, somos alunos. Todos somos alunos de Jesus, em que buscamos ter o esforço necessário, escolhas adequadas à nossa maturidade moral e respeitemos o livre-arbítrio. Porque acima de nós tem Deus, que é Pai de todos. Muitos de nós, nesse caminhar com Jesus, ficamos extasiados, né, ali com a boa nova e passamos então a reparar os outros irmãos em outros caminhos, mas com o ensinamento principal de Jesus, com amor, com olhar de caridade e não de prejulgamento. Vamos vencer os preconceitos, os fanatismos, vamos ler, vamos ver, vamos saber do que o mundo fala, junto às lições de Jesus, para mostrarmos como aquilo pode estar falando a mesma coisa ou pode ser contrário e percebemos onde está contrário. Qual é o princípio que aquilo diz que vai ferir o edifício do amor, o edifício que Jesus nos trouxe da caridade, do perdão, da indulgência. Então que o nosso olhar seja assim e com respeito ao outro. Nós gostamos de ser respeitados? Não gostamos? Comecemos nós a respeitar o outro que pensa diferente, que está num outro momento evolutivo, com a certeza que todos caminharemos e caminhamos em direção a Deus. Muita paz, companheiros. Muita paz a todos aqueles corações tão amados, aqueles corações do qual ainda temos muita dificuldade, e aqueles corações que ainda não conhecemos pelo nome, mas sabemos que tanto como nós precisam ter a caridade e a indulgência em seus corações. Muita paz, graças a Deus.